Agradeço a Deus pelo privilégio de poder, nesta manhã, compartilhar a palavra de Deus com esta amada igreja, a igreja que eu tenho aprendido a amar a cada dia. Tem sido um privilégio para mim servir a Deus neste lugar, ao Senhor, contigo. Tenho um apreço muito grande por cada um dos irmãos dessa igreja, a começar da liderança, pastor Ron, pastor Adelson, que sempre está conosco, pastor Andrew. Nós queremos agradecer pela vida dele, deste servo também, que sempre está apoiando os nossos cultos, os trabalhos. Thank you, Pastor Andrew, for everything you do for us to serve the Lord here with us and with all the equipments and your presence. You are very precious for us. God bless your life and your family in Jesus' name. E eu fico muito feliz pela vida desses servos, desses obreiros maravilhosos que estão sempre de pé, né? E para mim é uma grande alegria ter esta equipe, nesta missão. Nós estamos aqui, irmãos, nessa cidade, numa missão. A missão que o Senhor Jesus nos deu de levar o Evangelho a toda criatura. Quantos estão comigo nesse negócio? Digo amém. E é para isso que Deus nos chamou. Talvez você pense que outrora você pensava que você viria para cá ganhar muito dinheiro. Você ia ficar rico e milionário. Talvez até já seja. Mas a Bíblia fala que a maior riqueza que nós temos é no céu. Onde a traça e a ferrugem, o ladrão não rouba. A traça não consome. O nosso lugar está no céu. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, nem fique atemorizado. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu já estou de olho nelas. Tem gente que está de olho para comprar uma casa aqui neste mundo, neste lugar, ou em Fall River, em qualquer outro lugar. Mas a minha casa está lá no céu. Onde o Senhor disse ainda mais, olha, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar um lugar para você. Fala assim nessa manhã, Deus está preparando um lugar para mim. Não, você não vai chegar nem nesse teto aqui. Fala assim, fala para o teu irmão, Deus está preparando um lugar para mim e para você, está preparando também? O negócio é estreito, irmãos. O caminho para o céu é estreito. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos e para onde iremos. Seja quando Jesus aparecer nos ares, ou se ele aparecer somente para mim. O amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Portanto, todo plano que você fizer, faça em nome de Jesus, entregue a Ele. Senhor, mas a palavra final é tua. Porque Deus tem os seus meios de fazer maravilhas na nossa vida. Nós não somos aqueles que damos ordens a Deus. Pelo contrário, nós somos servos. Nós somos escravos. Eu gosto muito dessa tradução bíblica onde chama: nós somos escravos de Jesus. Não com dolo, não por pressão, mas por amor. E eu quero trazer algo de Deus para esta igreja nesta manhã. Agradeço muito por esse privilégio de poder trazer esta palavra. Vou procurar ser o mais breve possível, porque nosso tempo já está bem avançado. Mas peço a você mesmo assentado que abra a palavra de Deus no Antigo Testamento, em 1 Samuel. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1. Mesmo assentado, eu peço que logo após lermos o texto, o irmão e irmã possam manter a sua Bíblia aberta. 1 Samuel, chapter 1. E o tema desta mensagem, que eu quero que você medite nesta manhã e durante a semana, se for possível, que o tema é: provocação tem limite. Provocação tem limite. Talvez você tenha até ouvido essa expressão no dia a dia, no seu trabalho, né? Tudo tem um limite. Eu já estou por aqui. Quando já ouviram essa expressão, até mesmo você já disse, eu já não estou aguentando mais. Tudo tem um limite.
E esse texto que nós vamos ler é um texto conhecido já dos irmãos, onde fala de Elcana, um homem que tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, e a outra se chamava Penina. E vai falar desse relacionamento familiar, que tinha seus problemas também, mas que, independente dos problemas e o contexto em que viviam, Deus estava também no meio deles. E aí eu faço um parênteses aqui, independente do contexto que você vive hoje, independente das dificuldades que você está enfrentando, independente do que você está vivendo no seu trabalho, na sua casa, aqui com relacionamento no Brasil, independente de qualquer coisa, Deus precisa estar no meio. Quem pode dizer amém? Porque se Deus estiver no meio, por mais confuso, por mais caótico que o ambiente esteja, Deus pode reverter a situação se Ele estiver no meio. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo? A diferença que faz na nossa vida não é a sabedoria que eu tenho, não é o conhecimento que eu tenho, não é quantos anos eu trabalhei em determinada empresa, não é porque eu sou branco, eu sou moreno, eu sou negro ou qualquer outra coisa, não é porque eu falo inglês ou mais de uma língua, mas é a presença de Deus que faz a diferença na vida de um homem e da mulher que teme a Deus. O ímpio não sabe disso. Para o ímpio, ele acha que isso é loucura. Nós aprendemos isso nas lições aqui da escola bíblica, que há muitos nesse século que não creem em Deus, mas nós que cremos a Deus e cremos em Deus, nós sabemos como Ele age. Olha para a sua história, olha para os seus dias passados, quantos milagres, quantos feitos Deus fez na sua vida. Não tinha jeito, Deus fez um milagre. Cadê? Ninguém glorifica a Deus aqui? Porque Deus fez na minha vida muitas coisas, sem ao menos merecer 1%. Deus fez coisas na minha vida que, olha, irmãos, se não fosse Deus, eu já estaria consumido há muito tempo. Não falo isso só por causa do texto bíblico, mas quando eu olho para a minha história no passado, eu nunca poderia estar num púlpito como este, mas pela graça, misericórdia, amor, bondade de Deus, estou aqui, estou de pé. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que quando me perguntam a certeza, por que você tem esse sorriso? Por que você está sempre otimista? Por que você sempre vai além e tem paciência? Sabe por quê? Porque Deus, sei aquilo que, o Deus a quem serve, o que Ele fez na minha vida. E eu preciso demonstrar isso, irmãos, com a minha vida, com a minha prática, com a minha forma de falar, com a minha forma de agir, como eu trato as pessoas, quando eu realizo meus negócios, quando eu vou para uma sala de aula, quando eu falo com outros colegas de faculdade, quando eu falo com meus professores intelectuais, doutores, eu preciso que eles vejam de alguma forma em mim a glória de Deus, quando eles entendem o que eu digo. E nesse contexto familiar aqui do texto que nós vamos ler agora, fala que a presença de Deus, o temor a Deus, é que vai fazer a diferença, não só na vida de uma pessoa, não somente na vida de uma família, mas na vida de uma nação. E você já vai entender o que eu estou querendo dizer. 1 Samuel, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 6. E diz o texto assim: e por que o Senhor, eu vou ler na versão nova versão internacional, NVI, talvez você tenha uma tradução diferente, mas vamos chegar no mesmo lugar. E diz assim: e por que o Senhor a tinha deixado estéril? O texto aqui fala de Ana, sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Verso 8. Eucana, o esposo, então seu marido diz, e lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?
Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos até aí por enquanto. Como eu disse, estamos falando de um contexto de uma família onde um homem tinha 2 esposas. Eu imagino, irmãos, ter uma dá trabalho, não é verdade? Tem gente que acha que ter esposa é baratinho, é easy. Ter esposa, irmãos, tem um preço a ser pago. E não falo isso com desdém, não, pelo contrário. Falo isso com alegria. Porque cuidar de uma esposa, irmãos, requer toda uma vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios que o amor de um marido pela esposa tem que ser como Cristo amou a igreja. O amor que nós como maridos temos que ter pela nossa esposa é independente do momento que está tudo bem, é independente de que a conta do banco está cheia, é independente de que ela abre a geladeira e tem tudo que você quer comer, é independente de você estar só no beijinho, no abraço, é independente disso. O amor que o homem, o marido tem que ter pela sua esposa é incondicional a isso. É nos momentos difíceis, no momento de lutas, no momento que você não compreende, é incompreendida. Nós precisamos, nós como maridos, e falo para os homens nesta manhã, nós precisamos fazer como o texto nos diz. Às vezes, e acontece, quantas vezes eu me desentendi com a minha esposa, e daqui a pouco eu ia lá fazer alguma coisa para ela, ela ficava assim me olhando no início do nosso casamento. Como é que é? Isso não é normal. Você acabou de brigar comigo, nós acabamos de entender. Por que você está fazendo isso? Porque o meu amor não está condicionado quando está tudo bem. Então eu preciso me condicionar aqui, olha, Deus me chamou para amar minha esposa, e essa é uma opção que eu fiz. E nós como maridos precisamos entender isso. E este marido agora aqui está diante de 2 esposas, de 2 situações diferentes, a ponto de chegar a um tempo de rivalidade. Irmão, pensa quando a mulher está brava, como é que é o negócio? Lá em casa não é fácil, né, irmãos? E lá em casa é descendente de português. E ó, o negócio, quem aqui entende, não é fácil não. Mas temos que ter amor, paciência. Precisamos compreender nossas esposas. E que mostra aqui agora que Eucana, por mais que ele amava a sua esposa, ele não compreende o que a sua esposa está passando. Ele não compreende, ele não consegue captar a dimensão do que passa Ana, uma mulher estéril que não podia ter filhos, e não ter filhos naquela época era uma coisa complicada. Era desonra, era vergonha, era motivo de chocalho. A Bíblia não fala e não dá detalhes disso. Eu digo uma razão, e isso eu conjecturo, que eles eram uma família de muito boa situação. Você vai ver isso no texto, quando eles fazem a oferta ao Senhor. Quantas vezes, tudo que eles fazem, é tudo em abundância, irmãos. E naquela época, não era qualquer um que podia fazer o que eles fazem, em termos de levar a oferta ao Senhor, em termos de viajar com toda a família, uma caravana. Não era qualquer um que fazia uma coisa dessa. Eles tinham condições, eles tinham posses. Talvez ela não fosse tão, vamos dizer assim, envergonhada pelas pessoas da sociedade diretamente, mas aprove a Deus que ela fosse cutucada dentro da sua própria casa. E a Bíblia fala que a sua rival é a segunda esposa ou a outra esposa do seu marido. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos situações assim? Quantas vezes nós somos provocados por situações, por pessoas, e achamos que nós não podemos passar por isso? Quantas vezes achamos que é no braço que se resolve, que é no toma lá da cá que resolvemos tudo do jeito correto? A Bíblia vai dar o exemplo de uma mulher que ela passa uma humilhação dentro da sua própria casa. Ela não é compreendida pelo seu marido do que está passando.
E ela tem que passar isso, consciente de que, e guardando para si de que, isso eu preciso guardar para mim. Muitas vezes ela passou esse momento chorando, muitas vezes ela passou isso dessa forma triste, a ponto de não comer. Mas o que nos mostra nesse texto, e nós vamos ver nos textos seguintes, que ela foi uma mulher que perseverou. Quantos de nós, muitas das vezes, queremos chutar o balde de tudo, de qualquer maneira, e deixar tudo para trás? Talvez Deus esteja falando contigo nesta manhã. Eu não conheço sua vida, mas Deus conhece. Que talvez você tenha passado na sua cabeça: vou chutar o balde de tudo. Chegou a hora de parar, chegou a hora, eu não aguento mais, isso não é para mim. Eu não mereço isso, irmãos, nós não merecemos é nada. Quem merece todas as coisas só chama um só: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que pagou o preço da cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós estamos aqui vivendo pela graça, irmãos, pela fé, por causa do amor e da bondade de Deus que nos amou primeiro. A Bíblia fala que esta mulher, ano após ano, sofria. Ela passava o ano inteiro numa boa, mas quando chegava o momento da oferta ao Senhor, o momento dedicado ao Senhor, porque a oferta naquele tempo era dedicada ao Senhor, baseado nos filhos. E nós vamos ver no texto agora, a partir do verso 9, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o cabelo e sua barba nunca serão cortados. Volte lá para o verso 4. No verso 4 diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, em outras versões diz uma porção excelente, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ana chegou no momento de que, mesmo que eu receba uma porção para sacrificar ao Senhor dobrada, de excelência, a minha alma está angustiada, porque eu não tenho filhos. Eu tenho certeza que no decorrer desses anos, Ana orou a Deus. Quando nós lemos essa oração que ela fez no templo, eu acredito, irmãos, que não foi a primeira vez. Essa oração no templo só mostra a expressão final do momento que Deus vai começar a fazer a grande obra na vida dela. Eu sei que você tem estado orando, eu sei que você tem clamado pelas madrugadas, eu sei que até lágrimas têm derramado nos seus olhos durante esses dias talvez, mas no momento que Deus vai agir, é o momento que Deus vai fazer todas as coisas, e nós precisamos perseverar, nós precisamos confiar que Deus é fiel para cumprir. O tempo não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, irmãos, por mais que o choro dure uma noite inteira, diz a palavra de Deus que a alegria vem pela manhã. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu se eu chorar essa noite, amanhã de manhã eu já vou ter a minha bênção, vou ter a minha vitória? Não, irmãos, mas que no momento de Deus, no relógio de Deus, Deus vai fazer. Quantos creem nessa promessa de Deus nesta manhã? Deus é fiel para cumprir, Deus é poderoso para fazer. Eu preciso ter convicção de quem é Deus, irmãos. Nós temos uma facilidade muito grande de dimensionar Deus sendo menor que os nossos problemas, sendo menor que as nossas dificuldades.
Talvez nós não falemos assim, mas nós agimos assim. Mas esta manhã eu quero te encorajar a ter a visão da palavra de Deus, olhar com os olhos de Deus para a dimensão do problema que você está vivendo. Por mais que seja difícil, Deus está com você. Por mais que esteja, olha, pastor, estou querendo desistir, continua perseverando, porque Deus está contigo. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Posso ouvir um amém? Deus tem, irmãos. Isto não é chavão de pastor em púlpito. Olha para as Escrituras, olhe para a palavra de Deus, tenha comunhão com este livro. Este livro aberto na tua estante não faz nada, esse livro fechado dentro da gaveta, menos ainda. Mas quando você abre e tem contato diário com esta palavra, ela tem compromisso com você. Eu preciso entender, eu preciso sair daqui consciente dessas coisas. Porque amanhã não vou poder dizer, eu não sabia disso. Não, você sabe. Eu preciso exercitar a minha fé e a minha confiança em Deus. É no momento da provação. Não é quando tudo está bem que eu tenho fé. É quando tem luta. A luta é importante na nossa vida. A Bíblia fala que há muito mais crescimento quando há choro do que quando há alegria. Nós crescemos nos problemas, irmãos. Lembra do que você já passou? Lembra como era lá no Brasil, ou até mesmo aqui na América? Volta e meia nós recebemos ligações de coisas assim, absurdas. Quando você pensa que já ouviu de tudo, aparece. Nós como pastores, sempre tem uma novidade. Novidade que também, muitas das vezes, não chega a ser tanta novidade, porque é a natureza do ser humano, a natureza pecaminosa. Este mundo, irmãos, talvez você pense que vai ficar melhor, você está confiando no governador, agora ano que vem vai ter a drive lá, se minha vida vai virar um paraíso, irmãos. Nós somos cidadãos dos céus, eu disse aqui nesta manhã, nosso lugar não é aqui. Não pense que uma drive lá vai melhorar a sua vida. Quem melhora a sua vida é Jesus. Quem pode glorificar a Ele por isso? E a Bíblia fala que Ana faz uma oração. Esta oração é o cume de tudo que ela vem passando ano após ano. Talvez você tenha orado já há bastante tempo por alguma causa. Talvez você tenha orado já há bastante tempo pelo seu esposo ou sua esposa. Talvez você já tenha orado bastante tempo, talvez anos, para os seus filhos, ou aqui ou no Brasil. Eu quero te dizer nessa manhã, como homem de Deus neste lugar, que Deus é fiel para cumprir. Não esmoreça. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento. Deus ama o ser humano. Independente dos nossos erros, independente das nossas decisões equivocadas, Deus continua sendo misericordioso. Deus continua derramando a sua bondade. Ai de nós, irmãos, se não fosse. Eu louvo a Deus quando leio o Salmo 23, todas as vezes, e me lembro, olha, no final diz assim, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. É onde eu vou para o trabalho, misericórdia e a bondade de Deus está comigo. Vou para casa, a misericórdia e a bondade de Deus está comigo. Cheguei em casa, estou com minha família, a misericórdia e a bondade de Deus está comigo. Quanto tempo ouvimos nas igrejas, nos púlpitos até, quem quer receber a sua bênção, vem atrás da sua bênção, vem atrás da sua bênção. Irmão, crente que conhece a palavra de Deus não vai atrás de bênção, irmãos. A bênção vai te acompanhar onde você estiver, se você obedece a Deus. É por isso que o meu contato com a palavra do Senhor precisa ser diário, porque no momento que eu começo a andar debaixo do temor do Senhor, que é princípio de toda a sabedoria, no momento que eu começo a entender que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, irmãos, a bênção de Deus vem até mim. Pode você estar nos Estados Unidos, pode você estar em Massachusetts, pode você estar em Fall River, pode você estiver lá no Brasil, Deus vai estar contigo. Já falei isso no início aqui, a presença de Deus faz a diferença. Então ora a Deus e faz um voto.
duas coisas aqui, irmãos. Uma coisa é a oração, outra coisa é fazer um voto. Ana tomou uma decisão muito forte, irmãos. Para pensar. Faça um voto a Deus que eu vou entregar meu filho para servir o Senhor. Eu vou trazer aqui o pastor Rolf, se vira aí agora. Vai servir aqui na casa de Deus. Claro que isso não é o nosso contexto, mas naquele tempo, isso aconteceu. O seu primeiro filho, tão desejado, após ser desmamado, diz a palavra, ainda pequeno, agora você está aqui, ó. Já pensou, eu fiquei pensando, já pensou o profeta, o sacerdote Eli fala assim, não posso esse negócio, isso é muita responsabilidade. Não, esse negócio não é comigo não. Talvez ela estaria isenta daquele voto. Mas a palavra de Deus é que ele foi aceito, porque Deus tinha um propósito em tudo que ele fez. Na oração, no voto, no choro, no momento difícil que Ana passava, Deus tinha um propósito de tudo. Tudo foi feito, diz o texto, para a glória e honra do Senhor. E o texto diz: e ele ainda, por todos os dias da sua vida, o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A Bíblia chama este tal como nazireu. Nós lembramos de Sansão, que era nazireu, infelizmente, entregou o ouro, não é verdade? E pagou um preço muito alto por isso. Samuel também era nazireu. E ele foi dedicado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Aliás, até antes, porque este era o voto que ela fez a Deus. Neste momento que ela faz esse voto e continua orando a Deus, colocando no seu coração, a Bíblia fala que ela começa a orar, e muitas vezes a gente ora assim também, né, irmãos? A gente começa a orar a Deus, daqui a pouco a gente está movendo os lábios, daqui a pouco a gente está ali, a gente está andando, está se movendo, mas estamos em oração. E Ana está no templo, e Eli, num lugar de destaque, sentado, está observando o que está acontecendo. E observa esta mulher orando, mexendo com seus lábios, não som nenhum saía. Eli, isso é uma outra história, não entendia isso, porque isso era um momento espiritual, um momento de relacionamento dela, de adoração, de oração a Deus. E nesse texto, outra coisa acontece, porque fala que ela é incompreendida também pelo sacerdote, aquele que estava ali para receber todos no templo, com amor, com dedicação. Mas ele chega até ela e tem ela com uma mulher vadia, uma mulher que era dedicada à bebida, que estava bêbada no templo. E disse para ela, olha, aparta de ti este vinho. O que você vem no templo, na igreja, vamos dizer assim, contextualizando, bêbada. Eu não sei se alguém já teve aqui alguma experiência dessa, de entrar um bêbado na igreja. Eu já tive muitas. E muitas vezes entrava e saía, muitas vezes Deus fazia a obra também. Desde lá do Brasil. Mas esta mulher está orando a Deus, irmãos. E neste momento também sendo incompreendida pelo sacerdote. E talvez seria agora um motivo, agora basta. Em casa, a minha rival não me deixa em paz. Me envergonha, me humilha. O meu marido não entende o que eu estou passando. Agora eu chego no templo, onde eu penso que eu vou ter paz, onde eu penso que vou ter sossego, e vou poder falar com o meu Deus sobre a minha angústia, a minha luta. E vem um sacerdote, aquele que eu esperava um amor, um abraço, que viesse orar por mim, colocasse a mão sobre mim, e me julga desta forma. Mas o texto mostra que esta mulher, usada por Deus, tem uma palavra tremenda, de humildade, de quebrantamento, se expondo naquela situação e dizendo o que ela está sofrendo. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Que muitas vezes nós seguramos muita coisa. Nós queremos ser o super-homem e a super-mulher. Nós guardamos muita coisa dentro de nós e não abrimos o nosso coração. Digo para você, não abra o seu coração com qualquer pessoa. Se você é casada, converse com seu esposo, converse com sua esposa. Casais, existe pastor nesta igreja. Falávamos inclusive nessa escola bíblica aqui. Existem homens de Deus que vão
prezar pela sua privacidade, pelo seu cuidado, mas estão aqui para te ajudar a caminhar. E às vezes nós guardamos tanta coisa, irmãos, e começamos a ter problema de saúde. Quantas pessoas eu vejo que passam problemas, estão assim, não estou aguentando, mas o que está acontecendo? Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para caminhar juntos. É isso que a palavra de Deus nos orienta, a caminharmos juntos, irmãos. Não abra o seu coração para qualquer pessoa, falo mais uma vez. Existem pessoas preparadas, nesta igreja também, para andar com você, para abençoar a sua vida e lutar junto com você em oração, no aconselhamento e muitas das vezes só de ouvir. Quantas vezes nós precisamos de um ombro amigo para ouvir a gente, não é verdade? Quantas vezes a gente se depara com pessoas que a gente vai tentar conversar alguma coisa e a pessoa só fala, poxa, eu queria conversar, falar o meu problema, eu vim até aqui, eu só tenho, agora eu tenho que ouvir. Mas eu quero dizer que há ouvidos nesta igreja. Há homens de Deus, mulheres de Deus, que estão aqui para abraçar você e caminhar com você nesta luta. Ana foi incompreendida. E ela diz, a partir do verso número 15, Ana respondeu então: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Senhor, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Irmãos, eu fico pensando, muitas vezes, eu já tenho alguns anos que eu não uso Facebook. E quando eu tinha, eu observava muitas vezes gente pastoreando também, igreja. Às vezes vinha agora, às vezes um irmão, uma irmã, compartilhando a vida toda no Facebook, os problemas, às vezes problemas conjugais, problema que está passando, como se o Facebook fosse aquele que vai entrar na tua causa e vai pelejar as tuas pelejas. Peço a você, irmão e irmã, não use o Facebook para essas coisas. Facebook não foi feito, Instagram, seja o que for, TikTok, seja o que for, não é para isso, irmãos. Se você quer usar essa ferramenta social, use para abençoar pessoas. Fala de uma coisa, fala do amor de Deus, fala que Deus está aqui, que Deus continua salvando, que Deus continua mudando vidas, batizando com o Espírito Santo e que vai te levar para o céu. Os seus problemas, irmãos, guarde para você mesmo e no momento certo, converse com alguém de confiança, o seu pastor, ou o seu esposo, se você é casado, sua esposa, converse, irmãos. E se de tudo não der certo, irmãos, joelho no chão, quarto fechado, continua funcionando. É assim que Jesus ensina. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala que teu Deus em secreto. E teu Deus que te vê, vai fazer o quê, irmãos? Vai te recompensar. Muitas vezes erramos, irmãos, e a Bíblia fala, Jesus fala sobre isso, que erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus continua ouvindo orações. Eu recebi um vídeo, eu não sou muito de, eu recebo muitas coisas. E recebi um vídeo e eu falei assim, porque de quem veio, eu falei, dependendo de quem vier, eu vou ver, se não. E de quem veio, eu falei assim, não merece o crédito, eu vou ver o vídeo. E eu era um testemunho, talvez você já tenha visto, porque eu vi que foi pelo WhatsApp e tinha sido compartilhado muitas vezes, de uma senhora, uma idosa, consciente,
E ela dizendo, e aquilo partiu meu coração no primeiro momento, porque falava que ela, eu estou tão sozinha. Aquela senhora idosa, não sei qual é a realidade da vida dela, da família. E ela continuava dando testemunho que, olha, mas eu orei a Jesus. E disse para ele, Senhor, eu estou tão sozinha. Eu preciso tanto de um abraço. Eu preciso tanto da tua presença. E ela continua com aquela alegria nos olhos, um brilho no olhar. E ela continua dando testemunho, dizendo, Jesus veio e me visitou. Jesus veio e me abraçou. E eu senti o abraço dele. E eu falava para ele, como é bom, Jesus, você está comigo aqui. E ela vai contando, e eu vou resumir aqui, faz toda a diferença a presença de Jesus conosco, irmãos. Jesus continua em nosso meio, Jesus continua ouvindo orações, Ele tem prazer quando você se inclina a Ele, Ele está à te espera, Ele não vai vir de uma viagem para te encontrar, não, Ele já está pronto para receber as tuas palavras, receber a tua oração. Cadê você que está procurando em outras coisas? Cadê você que está preocupado com o dia de amanhã e pensa em tantas coisas, em tantas soluções e não foi para a presença de Deus? Nós vivemos momentos finais da igreja na face da terra, irmãos. Você já ouviu isso muitas vezes, mas as nossas atitudes muitas vezes não são condizentes com isso. Nós precisamos estar preparados para o tempo do fim. Nós estamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus cada dia mais. Isso não quer dizer que eu vou cruzar meus braços, vou fazer mais nada, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou construir, não, irmãos, mas o meu coração está ligado, eu estou preparado, o meu testemunho é o testemunho fiel a Deus, de quem, olha, eu não sou daqui. As pessoas, irmãos, estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui nesta manhã? Se você é filho e filha de Deus, irmãos, manifesta a glória de Deus onde você estiver. Seja qual for o problema que você está passando, fale com Deus, entregue para Deus, vá para o seu trabalho, vá para a casa de alguém, onde quer que se for fazer, manifestando a glória de Deus. Tira essa casa ranzinza, tira esse mau humor de dentro da sua casa, de dentro do seu ambiente de trabalho. Coloca a presença de Deus. Pense, se Jesus estivesse aqui, como estaria? Muda o ambiente e atrai a presença de Deus para onde você estiver. Ana fez isso, irmãos. E diz a palavra de Deus, a partir do verso 19 assim: na manhã seguinte eles levantaram, adoraram o Senhor e voltaram para casa. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Quando a Bíblia fala que o Senhor se lembrou, não é que Deus se esqueceu, você já sabe disso. Não é que Deus se esqueceu, não, irmãos, porque chegou o momento do cumprimento. Aleluia. Olha, talvez você esteja chegando o momento, você está pertinho de Deus se lembrar de você, de chegar ao cumprimento da promessa que Deus fez. Por isso não desista, persevera, continue adiante. Está difícil, tem provocação. Você achou que tem limite? Não, irmão, o limite quem dita é Deus, não sou eu. Ana então, diz o verso 20, engravidou, no seu devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Glória a Deus, glorifica a Deus aí, alto-falante. Talvez você vai dar este nome à bênção que Deus está trazendo para você, porque você tem pedido ao Senhor, e quando ela se cumprir, lembra: puxa vida, eu pedi ao Senhor e Deus cumpriu. Nós às vezes esquecemos de dar graças a Deus, irmãos. Achamos que talvez um obrigadinho já basta. E o texto vai nos mostrar que nos versos seguintes chegou a hora do cumprimento do voto. Chegou a hora de agradecer pela bênção recebida. Fica imaginando, no primeiro ano, Ana
nos primeiros, até de mamão, não sei quanto tempo, eu nunca dei de mamar, mas imagino que uma criança hoje, por exemplo, qual é a média, irmãos? Uns 3 anos que amamentam, 2, 3 anos, 6 meses? Meu Deus. Não, bem, naquele tempo eu acho que era mais tempo, porque não tinha fórmula ainda, na verdade. Não tinha as fórmulas, não tinha ter que correr para o trabalho, não é verdade? Pegar o carro às 5 horas da manhã e fazer limpeza de casa, não tinha nada disso. Então eu acredito que o tempo de manutenção naquele tempo era um pouco mais prolongado. Já conheci pessoas que até, eu conheci, na verdade, e eu falo isso com propriedade porque eu conheci as pessoas, conheci a mãe e conheci a filha. Uma família muito grande, onde a menina já era adolescente e estava mamando ainda, irmãos. É claro, isso é um caso excepcional, mas dizem, e a ciência explica que enquanto estiver mamando, vai ter leite. A não ser que ache um outro problema ou tome alguma medicação que cesse o leite. Mas se não tomar nada, enquanto estiver mamando, o leite vai produzindo. Então o que acontece? Eu conheci uma pessoa que foi assim. Já conheci crianças que amamentaram, mães que amamentaram até os 5 anos também. Entendeu? Vai, principalmente no interior. Não sei quantos aqui são do interior, muitas vezes assim. A minha mãe no meu tempo amamentou muito tempo, né? Então, queridos, isso pode acontecer, não sei quanto tempo. Mas a Bíblia fala que Samuel era pequeno. Irmãos, é um custo, pelo menos para mim, falar assim, vou mandar minha filha sozinha para o Brasil. Eu penso assim, jamais, né? Tem muitos irmãos aqui que têm coragem, já mandaram, já foram 3 vezes, né? Tem uns irmãos que são abençoados aí, manda filho do Brasil e manda de penca já, manda 3, 4 filhos do Brasil para ficar lá com a avó. Mas imagine, irmãos, esta mãe entregar o seu próprio filho para servir o Senhor daqui para frente. E a palavra de Deus diz que ela cumpre o seu voto. O verso 21 diz assim, que no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ali morará para sempre. Disse Eucana ao seu marido, faça o que lhe parecer melhor, fica até desmamá-lo. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. O marido estava meio assim, rapaz, esse negócio de deixar filho para os outros agora. Bem, se Deus confirmar, está feito. Um homem que temia Deus. E Deus vai confirmar no momento de pagar o voto. Diz o texto assim, depois de desmamá-lo, verso 24, você está com a Bíblia aberta aí, diz assim, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. A Bíblia nos dá um ensinamento muito grande aqui, irmãos. Eu vou falar aqui da nossa comunidade brasileira, ou vou falar até de língua portuguesa. Muitas vezes nós temos a tradição, a má tradição de que somente um obrigado é suficiente. Eu tenho aprendido ao longo dos anos, principalmente nesse país, que, irmãos, obrigado somente não é suficiente, muitas das vezes. O texto diz que Ana não somente foi pagar o seu voto, mas foi agradecer ao Senhor por ela ter achado graça diante dele e ter sido ouvida. E ela vai como oferta ao Senhor de gratidão. E pelo que mostra a oferta aqui, para aquele tempo, era uma coisa considerável, irmãos. E o texto fala que ela levou um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse, meu Senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora, eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Qual é a minha atitude a Deus, quando Deus cumpre suas promessas na minha vida? Qual é a minha atitude quando Deus me abençoa? É por isso quando nós
nós estamos e viemos à casa de Deus, a minha atitude de adoração a Deus é de agradecimento, irmãos. Porque imagina a semana que você passou. Talvez você ache que não aconteceu, pastor, não aconteceu nada de especial. Como não? Talvez você não tenha visto algo tão estrondoso assim que Deus fez na sua vida, né? Tão extraordinário, porque nós nos acomodamos muitas vezes, acostumados com a rotina da vida. Irmão, mas só de estar em pé aqui, onde muitos já caíram, é um motivo de grande agradecimento a Deus. Tem um ditado popular que eu de vez em quando dou risada, que diz assim, que tem muita gente, como é que é? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Irmãos, eu quero estar no céu, mas tem que ser no tempo de Deus, não é no meu tempo não é no meu jeito não, eu vou tomar cuidado, vou ser perseverante, eu vou ser cauteloso com aquilo que eu faço. Quando estiver dirigindo, eu vou tomar cuidado como dirijo, eu vou ter precauções. Mas eu preciso entender que eu não posso ter, como no inglês se diz, I cannot have everything for granted. Eu não posso achar que tudo não é assim mesmo, que não vai acontecer nada. Quantas pessoas você achou que estariam hoje no seio da sua vida e já não estão mais? E não precisa ser idosos. Eu nesse meio da Covid mesmo, eu perdi uma cunhada, na sua maturidade, a esposa do meu irmão mais velho, cheio de saúde, de repente pegou a Covid, irmãos. Os dois pegaram, na verdade. Ela partiu e ele não. Que dor, irmãos. Porque a gente acha que a dor só vai acontecer na casa do vizinho e não vai acontecer na nossa casa, mas na hora que acontece, é aí que nossas estruturas são abaladas. Por quê? Porque às vezes nós achamos que tudo não. Deus está me abençoando, vai estar tudo certo. Vai dar tudo certo sim, mas Deus tem um tempo certo para cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Agora, isso não quer dizer que eu não vou colocar a minha vida diante de Deus, na presença de Deus, nas mãos de Deus todos os dias. Talvez você já tenha esse costume, mas se não tiver, eu vou te aconselhar neste momento, se você quiser, pegue isso e faça. Não saia de casa sem antes orar a Deus. Não saia de casa, ore a Deus mesmo. Fale com Deus, Senhor, me abençoe neste dia, me guarda, me livra, me protege do mal. E faça a sua parte para que isso aconteça também. Tenha uma vida realmente que condiza com aquilo que Deus tem feito. E sabe aquela bênção que você está tão procurando, no momento que acontecer, regozije-se mais ainda na presença de Deus. E seja grato a Ele de coração. O texto fala que Ana, ela fez tudo corretamente. E ela era uma mulher como eu e você, ser humano, passíveis aos mesmos problemas. Se ela pôde fazer, nós também podemos. Se ela pôde viver dessa forma, eu e você também podemos. E eu quero te chamar a atenção, e eu vou ao final da minha mensagem. Talvez você veio aqui para uma mensagem que você ia saltar, sair correndo para um lado e para o outro. Eu não sou pregador itinerante, eu sou pastor de igreja. E minha missão é ensinar a igreja, como diz o nosso pastor Adelson, é para ir para o céu, irmãos. Que o nosso fim não é aqui. Né? Tem alguns pregadores que já usaram muitos nos púlpitos muitas vezes e perguntavam assim, no momento de alvoroço, de alegria da igreja, perguntavam assim: quando eu for para o céu, quando Jesus voltar, quem quer ficar com a minha Ferrari? Aí um monte de gente levantava a mão. Então você vai ficar com a Ferrari e eu vou para o céu, você vai ficar aqui. E muitas vezes nós vivemos dessa forma, nós queremos isso aqui está muito bom. Talvez a sua empresa esteja bombando agora, sua conta está cheia de dinheiro. Rapaz, estou bom demais, estou vivendo o melhor dessa terra. Mas lembre-se que o nosso final não é aqui. E Ana adora ao Senhor. E eu peço a você que fique de pé nesta hora. Nós vamos começar a falar com Deus em adoração. Hoje nós não temos vários instrumentistas, né? E o culto como esse, irmãos, já fiz vários. No início da igreja ali em Taunton, onde estamos pastoreando, muitas vezes em cultos, estamos assim, um violão,
Mas o mais importante, como disse desde o início do culto, é a presença de Deus. Eu só preciso da presença de Deus, irmãos. O resto é consequência da presença de Deus entre nós. Ana temeu a Deus. Eu gostaria de pedir a você que orasse a Deus nessa hora. Talvez você viva uma causa impossível. Ana viveu também. E não só uma causa impossível, mas viveu por muito tempo, anos de angústia, de sofrimento, sendo incompreendida em todos os lugares importantes da sua vida, na sua casa e no templo. Talvez você esteja vivendo a mesma situação. Mas quando Deus cumpriu todas as suas promessas, ela soube adorar a Deus com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas palavras. E ela vai fazer no capítulo 2, do verso 1 ao 11, ela faz uma oração de gratidão a Deus, de adora a Deus. E eu quero só frisar aqui um verso desta oração que se encontra no verso número 9, que diz assim. Ela falando de Deus em sua adoração. Ela diz assim: Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. E ela termina o verso 9 dizendo: pois não é pela força que o homem prevalece. Não é nessa força do braço, não é no nosso muito conhecimento, não é porque você é o mais bonito, mais bonita, não é porque você é o preferido da turma onde você trabalha, é porque você teme a Deus. Feche teus olhos nesta manhã. Eu não sei qual é a tua causa nesta manhã, eu não sei o que você está passando, mas eu gostaria, se assim você me permitir, de orar por você. Talvez você tenha sido incompreendido ou incompreendida no trabalho, talvez em casa. Talvez você tenha sido incompreendido até às vezes na igreja, no meio dos seus irmãos. Talvez você esteja passando momentos de angústia, de ansiedade, de dificuldade, mas Deus que está aqui, Ele pode e quer ouvir a tua oração nesta manhã. Se você quer orar conosco, saia do seu lugar. Não tem música para você ouvir e talvez emocionar seu coração. É você e Deus agora. Se você deseja, vou lhe dar alguns minutinhos. Vem à frente com fé, diante do altar de Deus. E eu costumo dizer, nós precisamos acostumar com este lugar, é o altar de Deus. Dedique a sua vida a Deus nesta manhã. Se há alguém porventura aqui que queira aceitar a Cristo como o único, suficiente Salvador e Senhor. Talvez você está na igreja há quanto tempo? Quantas pessoas já vi? Estão na igreja há quanto tempo? Mas nunca tomaram a sua decisão. Costumaram na igreja. Deus quer te salvar nesta manhã. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, venha, saia do seu lugar. Se você quer receber uma oração nesta manhã, venha e saia do seu lugar. Você não tem, como disse no momento do dízimo e oferta, você não se constrange, não se sinta pressionado. Só se você quiser. Mas se o Espírito de Deus está tocando no seu coração, venha, eu quero orar por você.